Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, afinal, é sempre você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre as leis de Kirchhoff. Elas são muito importantes para você resolver circuitos, sejam eles circuitos fáceis ou circuitos mais complexos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, precisamos de algumas definições, definir alguns parâmetros para a gente poder entender melhor as leis de Kirchhoff. Então, vamos primeiro definir o que é um nó. Um nó em um circuito pode ser definido como um ponto em um circuito em que há 3 ou mais elementos ligados a ele. Então, sempre há uma bifurcação em um nó. Se tem mais de 3 elementos ligados a esse ponto, sempre ali há uma bifurcação. Ficou confuso, complicado? Vamos um exemplozinho. Vamos olhar aí essa figura. Nessa figura, eu tenho que do lado de cá, eu tenho 3 resistores ligados a esse ponto A. Então, nesse caso, esse ponto A aqui é um nó em um circuito. No caso aqui, nesse outro ponto, nesse outro circuito, eu tenho 2 fontes ligadas a esse ponto e 2 resistores. Não importa a quantidade, sendo maior do que 2, 3 ou mais, eu tenho aqui um nó. Cuidado que muitas vezes a questão coloca um pontinho desse aqui e não necessariamente isso é um nó, tá? E às vezes não tem esse pontinho e é um nó. A definição é simples e clara. Se há mais de 3 elementos, necessariamente ali eu tenho um nó. Não necessariamente eu tenho que colocar esse pontinho aqui para definir um nó, né? Para deixar claro que aquilo ali é um nó. Bom, agora vamos definir o que é malha. Malha é um caminho eletricamente fechado dentro de um circuito. Isso é, eu vou sair de um ponto do circuito, fazer um percurso e voltar para o mesmo ponto do circuito. Se eu fizer esse caminho completo, eu tenho ali uma malha do circuito. Ficou complicado? Vamos mostrar. Aí eu tenho um circuito original, com vários resistores e várias fontes. Tá? O que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que se eu sair de um ponto e chegar nesse mesmo ponto percorrendo um caminho, eu tenho ali uma malha. Por exemplo, essa aqui em vermelho. Ó. Eu posso sair desse ponto aqui, por exemplo, fazer toda a malha externa, todo o caminho externo e voltar a esse ponto. Então aqui eu tenho uma malha. Isso aí é uma malha do circuito. Mas eu só tenho essa? Não. Nesse circuito original, eu posso também definir uma malha interna aqui, ó. Saio desse ponto, em vez de arrodear por fora, eu passo aqui pelo centro. Então, chego no mesmo ponto e aqui eu tenho mais uma malha do circuito. Só tenho essas duas? Não. Eu tenho outra malha interna, agora do lado direito. Do lado direito aqui, saindo de qualquer ponto do circuito, eu posso fazer todo o percurso e voltar para o mesmo ponto. Então, aqui eu tenho também uma malha de um circuito. Outra definição muito importante é a polarização de um resistor. E o que é isso, Thales? Polarização do resistor é quando eu tenho uma corrente passando por um resistor, qual dos dois terminais desse resistor vai estar polarizado com tensão positiva ou negativa? Qual vai ser potencial maior, qual vai ser potencial menor? Isso é muito importante na resolução de circuitos para a lei de Kirchhoff. Então vamos entender agora como é a polarização de um resistor. E aí se eu tenho uma corrente I chegando aqui em um resistor, está chegando aqui nesse resistor, aonde a corrente chega, o terminal vai ser polarizado positivamente. Por onde a corrente sai, negativamente. Então, sempre assim, um resistor sempre é polarizado com a corrente chegando com o positivo e negativo na saída da corrente. Onde a corrente sai, tem o negativo. Cuidado que isso só serve para resistores, tá? Não para fontes. Não vamos falar em capacitor nem indutor agora, mas em fontes eu não tenho corrente chegando, não tem a ver com o polo positivo e negativo da fonte, não. Somente em resistores. Decorem que aonde a corrente chega, polariza positivamente. Por onde a corrente sai em um resistor, polariza negativamente. Isso é fonte de muitos erros nos exercícios de vocês. Então, muito cuidado nessa polarização. Onde chega, corrente chega, polariza positivamente. Onde sai, negativamente. Bom, as definições já foram dadas, então vamos às leis de Kirchhoff propriamente ditas.
A primeira lei de Kirchhoff vai falar sobre a lei dos nós, tá? Também conhecida como lei dos nós. Por quê? Porque vai falar sobre nó. Vai fazer uma conta lá no nó, em um nó do circuito. Como é que eu posso enunciá-la? O somatório das correntes que entram em um dado nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Esse enunciado é muito intuitivo. Num nó, não tem como gerar corrente ali, não tem como nem gerar nem sumir com corrente. Então, todas as correntes que entram naquele nó vai ter que sair. Então, a somatória de todas as correntes que entram vai ter que ser igual ao somatório de todas as correntes que saem. Não tem como fugir disso, tá? É bem intuitiva essa lei. Mas, às vezes, tem erro, então, muito cuidado quando for fazer os exercícios. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo pede: calcule a corrente, que é uma incógnita na figura abaixo, e diga se ela está entrando ou saindo do nó. E aí eu tenho 4 correntes que eu sei se elas estão entrando ou saindo e uma corrente que é incógnita. A primeira pergunta que eu faço é se eu tenho que saber as correntes que entram e as correntes que saem. Se essa corrente que é incógnita eu não sei se entra ou sai, o que é que eu faço? Aí você pode arbitrar um sentido para ela. E a gente vai explicar o que é que vai acontecer o que é que eu posso fazer, tá? Então vamos arbitrar que essa corrente aí que eu quero calcular, ela esteja entrando no nó. Então eu vou redesenhar o circuito e vou colocar aí em vermelho, porque eu não sei se esse é o sentido correto dessa corrente, tá? Então vamos arbitrar que ele está entrando. E aí eu tenho, entrando nesse nó, a corrente de 2,2 A, 5,7 A e essa corrente I que eu quero saber. E saindo tenho 3,1 e 800 milha. Então agora eu posso fazer a primeira lei de Kirchhoff, né? Posso equacionar a primeira lei de Kirchhoff. Quem entra no nó vai ser igual 2,2, né? Que entra no nó, 5,7 mais 5,7 mais I. Essas três são as correntes que entram no nó. E quem é que sai do nó? 3,1 e 0,8. Então, o somatório das que entram é igual ao somatório das que saem. Fazendo essa continha aí, né, 2 mais 2, 2,2 mais 5,7, vai ser igual a 7,9, 3,1 mais 0,8 igual a 3,9. E agora eu tenho 7,9 mais I igual a 3,9. 7,9 está positivo, passa para o outro lado da equação negativo. Então, a corrente vai ser igual a 3,9 menos 7,9. Resultando, então, que a corrente é igual a menos 4 amperes. E agora, professor, deu menos 4. O que é que significa isso? Significa que aquele sentido que você arbitrou lá atrás, esse sentido, né, entrando no nó, estava errado. Você arbitrou, mas errou. Então, o que acontece é que, nesse caso, a corrente é igual a 4 amperes, mas ela não está entrando no nó, e sim saindo. Então, você redesenha o circuito e sabe que agora a corrente é igual a 4 amperes e saindo do nó. Se você tivesse arbitrado aqui, antes de fazer a questão, saindo, né, do nó, a corrente seria positivo e isso você pode fazer como exemplo, tá? Você vai fazer saindo e aí vai chegar na conclusão que a corrente vai ser igual a 4 amperes, o mesmo resultado aqui, tá? Saindo igual a 4 amperes. Vamos agora para a segunda lei de Kirchhoff, que agora fala das malhas, tá? Ela também é conhecida como lei das malhas, justamente porque ela vai fazer uma conta de tensão num circuito fechado, que é uma malha que a gente já definiu, tá? O que é que ela diz? Ela pode ser enunciada como a soma algébrica das tensões sobre cada elemento de uma malha é igual a zero. Então, se eu somar todas as tensões em uma malha, algebricamente, tendo cuidado com a polarização, essa soma vai ser igual a zero. Não entendi muito bem, vou enunciar de outra forma. O somatório das elevações de tensão, então quando eu tiver elevação de tensão eu vou somando, é igual ao somatório das quedas de tensão de uma malha. Da mesma forma também é muito intuitivo. Se eu tenho elevações de tensões, eu vou ter que ter queda de tensão ao longo da malha para poder chegar e não sair de um ponto e chegar no mesmo ponto sem elevação nem queda de tensão, tá? Então, o somatório de todas as quedas de tensões mais as elevações de tensões tem que ser igual a zero. E aí, para resolver circuitos, resolver problemas,
Eu sugiro que você percorra uma malha completa, tendo muito cuidado com a polarização. Você não pode errar a polarização. Se você errar a polarização de um resistor, você vai errar a questão. Então, muito cuidado com a polarização quando for resolver a lei das malhas, tá? A segunda lei de Kirchhoff. Vamos então ao exemplo. Esse exemplo ele pede o seguinte: calcule a tensão da fonte do circuito abaixo. O circuito abaixo é só uma malha, tá? É uma malha que eu posso sair daqui, percorrer todo o circuito e voltar, então só tenho uma malha. E aí ele me dá a polarização, quer dizer, ele me dá a direção da corrente, tá? O sentido da corrente. Tenho duas fontes no circuito e tenho 3 resistores que também é dado a queda de tensão ou a elevação de tensão em cada um deles. O que é que eu vou fazer para resolver esse circuito? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou redesenhar esse mesmo circuito aqui do lado, tá? Desenhando o mesmo circuito, e vou agora me preocupar com as polarizações. A primeira coisa, se eu tenho fontes de tensão, a fonte de tensão ela sempre é positiva nessa barrinha maior e negativo nessa barrinha menor. Então, não importa a corrente. Como eu disse lá atrás, a corrente não importa para esse caso. Se eu tenho uma barrinha maior, eu tenho uma polarização positiva. Se eu tenho uma barrinha menor, eu tenho a polarização negativa. Então, eu vou anotar isso aí no circuito. Positivo e negativo, positivo e negativo. Agora eu vou olhar a polarização dos resistores. E aí, para isso, eu tenho que olhar com muito cuidado a corrente. Nesse caso, a corrente aqui nesse resistor aqui de cima está chegando nesse ponto aqui. Então, se ele chega, nós já sabemos que aqui eu vou ter um polo positivo de tensão. E por onde ele sai aqui. Então, aqui eu tenho uma polarização negativa, tá? Então, anoto essas duas informações. Positivo aonde chega, negativo aonde sai. A corrente passa aqui por cima e aqui ela desce. Então, nesse resistor aqui, ela está descendo, tá? Essa corrente percorre todo o circuito. Se ela está descendo aqui, então ela chega aqui nesse terminal de cima do resistor. Então, aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu vou ter, no caso ela vai sair, um polo negativo. Anota essas duas informações. A corrente, de novo, ela sai daqui, vai passar por isso aqui, vai passar por aqui, e aqui ela vai estar passando da direita para a esquerda. Se ela está passando da direita para a esquerda, aonde ela chega, polo positivo, polarização positiva. Aonde ela sai, negativo. Anota essas informações. Agora eu já tenho todas as polarizações de todos os elementos do circuito. Agora eu posso começar a pensar em percorrer. Para percorrer, eu posso arbitrar qualquer ponto do circuito e posso percorrer em qualquer sentido, mas desde que eu faça toda a malha, tá? Eu vou começar com esse ponto A aqui, arbitrário, eu posso começar de qualquer ponto que eu quiser e posso ir no sentido horário ou anti-horário, não importa. Nesse caso, eu vou sair do ponto A e vou fazer o sentido horário, tá? E vou fazer todas as elevações ou quedas de tensão desse circuito, que é o que pede a segunda lei de Kirchhoff, tá? Então, saindo desse ponto A, a primeira coisa, e percorrendo no sentido horário, a primeira coisa que eu encontro é essa fonte de tensão de 20 volts. E aí eu estou saindo do polo positivo, do polo negativo para o polo positivo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou saindo de um polo que é menor para um potencial maior. Então, eu estou elevando o meu potencial. Então, sempre eu vou olhar se eu estou elevando ou se eu estou reduzindo o potencial, tá? Nesse caso, eu estou saindo do ponto A, que eu estou num ponto polarização negativa, e estou elevando o potencial. Se eu elevo o potencial, eu anoto mais 20 volts. Então, eu vou anotar lá, mais 20 volts. Estou aqui. Chegando aqui em cima desse resistor, eu estou saindo do polo positivo para o negativo. Então, agora eu estou tendo uma queda de tensão. Eu estou reduzindo minha tensão. Então, nesse caso, eu vou anotar o quê? Menos 2 volts. Está aqui, ó, menos 2 volts. Então, tá, daqui para cá, já anotei. Chegando aqui, eu vou ter uma fonte de tensão que eu vou estar saindo do polo positivo para o negativo. Então, de novo, eu estou tendo uma redução de tensão. Eu estou saindo do polo de uma tensão maior para uma menor. Eu estou tendo uma queda de tensão. Então, eu vou anotar menos V, que é a incógnita. Eu não sei quanto é que vale essa tensão. Então, eu vou anotar menos V. E agora, de novo, eu estou saindo
continuando aqui, né, no resistor, eu estou saindo do positivo para o negativo, então sempre anoto para onde eu estou indo, tá? Então, de novo, menos 5 volts, está aqui, menos 5 volts. Chegando aqui, eu tenho mais um resistor, saio do polo positivo para o negativo, então eu tenho que anotar menos uma queda de tensão de menos 7 volts. Então, menos 7 volts igual a zero. Isso é a parte difícil da questão, tá? É anotar certamente todas as tensões, se é queda ou se é elevação de tensão. Feito isso, agora fica muito simples, é uma conta muito simples de se fazer. Eu vou fazer 20 menos 2 menos 5 menos 7, isso é igual a 6. 6 menos V igual a zero. Passando para o outro lado, né? Então fica V igual a 6 volts. Então a fonte de tensão, o valor da fonte de tensão dessa fonte aqui é igual a 6 volts. E o polo positivo e negativo está certo, não tem como estar errado, tá? Esse é o resultado da questão. Parabéns por mais esse conhecimento adquirido. Não deixe de fazer muitos exercícios. Esse em especial requer muito exercício porque você pode errar pela polarização. Então não deixe de fazer muitos exercícios sobre a primeira lei de Kirchhoff e especialmente sobre a segunda lei de Kirchhoff para fixar seus conhecimentos. Um forte abraço e até a próxima aula.